Capítulo 5. Quando fiz o Benjamin de bobo. No dia seguinte, após tomar banho e me vestir, eu estava sentada em frente à penteadeira. Estava penteando minhas madeixas, porém comecei a ficar tensa com um pouquinho de frizz no cabelo. Passei pomada de cabelo, para ver se dava um jeito. Sem falar que comecei a ver-me mais cheinha, mais gorda, quando na realidade estava magra. E por que isso? Pela má influência de minhas amigas. Passei muita maquiagem para esconder as grandes imperfeições inexistentes em minha face. Queria muito estar sempre no grupo dos populares. Queria estar com eles, porque achava que era demais estar com eles, quando na realidade não era. Tentava me fantasiar de ovelha branca, quando na realidade era ovelha negra. Era uma peça, a qual jamais se encaixaria em nenhum quebra-cabeça. Usei um salto alto, bege, ao invés de tênis, que é muito mais confortável. Sem falar na roupa desconfortável e com decote. E eu saí do meu quarto, pensando se estava perfeita. Nesse dia, Glória não estava em casa, e eu peguei minha mochila e saí. No caminho da escola eu vi o Kevin e o Simon empurrando o Benjamin, e depois jogando água em cima dele. E o Kevin e Simon saíram rindo. Otário! Disse Kevin. Eu resolvi ir à direção dele e fui ajudá-lo. Eu estendi a mão, e ele me olhou assustado. Hey, eu só quero te ajudar, disse eu. E ele segurou minha mão e eu o ajudei a levantar. Bem, isso não vai parar se você não falar com a diretora, disse eu. Eu mereço ser tratado assim, disse Benjamin. Não merece não, disse eu. Mereço sim, disse ele. Se você não falar com a diretora, isso não vai parar. Acho que não seja conveniente, disse Benjamin. Bem, se falar com a diretora Alice, verá como as coisas. Me deixe em paz. Disse ele. E ele saiu correndo para a escola. Eu não gostava de vê-lo daquele jeito, ele era tratado daquele jeito todos os dias. Por vários alunos e até mesmo pelo professor. E eu continuei andando para a escola. No caminho eu me encontrei com Gary. E aí, gata? Oi, Gary, disse eu. Está tudo bem? Perguntou Gary. Tudo, e com você? Eu perguntei. Está, ainda mais por estar junto com você, Madeline. Disse Gary. Eu sorri, ele aproximou-se de mim. Bem, não sabia suas intenções. E nem sabia que aquele garoto que parecia gostar de mim, me daria grande asco. Então, Mad, disse Gary. O que, Gary? Perguntei. Se não tiver nada para fazer, não gostaria de ir na minha casa? Perguntou Gary com uma voz sedutora. Eu ri de nervosa. Ah! Gary, não sei, disse eu. Você tá uma gata, disse Gary. Eu senti meu rosto aquecer. Sabe, Mad, eu peguei algumas camisinhas do meu pai, disse Gary. Fiquei bem séria. Ah, por quê, Gary? Perguntei. Achei que nós precisaríamos, disse Gary. Por quê? Perguntei. Para nossa noite ardente, disse Gary, sabe, estava pensando em darmos um amasso, ou mais que isso, disse Gary. Ele foi aproximando-se de mim, como se fosse beijar-me, e eu recuei. Gary, não, disse eu. Madeline, conhecemos há muito tempo. Parece que me evita, disse Gary. Eu não lhe evito, Gary. Eu só que isso é contra minha personalidade e como fui educada e criada, disse eu seriamente. Ah, Madeline, não deve se calar o coração, disse Gary. Somos amigos, nada mais que isso, Gary, disse eu. Ele não ficou lá muito satisfeito, dava para se perceber. Continuamos andando, ele calado estava, e calado continuou. Ao chegar na escola, os outros populares estavam lá. Oi, amiga, disse Hilary. Oi, disse eu. Você está muito bonita, amiga. Disse Hilary. Obrigada. Disse eu. Eu concordo, você está uma gata, Madeline. Disse Gary. Obrigada novamente. Disse eu. E o sino tocou. Eu vou para a sala. Disse eu, até mais tarde, pessoal. E eu fui para a sala, era aula de química.
Eu coloquei o jaleco e os óculos de proteção e prendi o meu cabelo. E a professora entrou. Hoje, nós iremos fazer um trabalho em grupo. Então escolham o seu par, disse a professora. Todos os alunos saíram correndo e escolheram seus pares. Eu olhei ao redor e vi o Benjamin sozinho e eu fui até lá. Eu posso fazer o trabalho com você? Eu perguntei. É claro, disse ele. Obrigada, disse Madeline. Eu me sentei ao lado dele, e a professora ficou explicando as coisas e mandando misturar os líquidos. Eu estava fazendo o trabalho junto com o Benjamin, mas eu percebi que ele estava com uma feição de tristeza, eu nunca tinha visto ele daquela maneira. E nós acabamos de misturar as químicas que a professora mandou e logo em seguida o sino tocou e todos os alunos saíram correndo da sala, todos foram para o refeitório pois era a hora do almoço. Eu não estava com fome, ainda mais depois dos comentários de Hilary, Amélia e Lucy. Então eu resolvi esperar na sala que a diretora Alice deixou nós usarmos. Quando eu entrei o Benjamin estava lá. Oh, me desculpe, disse eu. Está tudo bem, disse ele. O que você está fazendo aqui? Eu perguntei. E que eu, não estou com fome, disse ele. E você? Eu também não estou com fome e eu ia te perguntar se você poderia me ajudar com os estudos, disse eu. É claro, disse ele. Obrigada. E ele começou a me ensinar. Depois de um tempo, nós paramos e eu tive uma ideia. Em convidá-lo para sair. Para ver se ele não fizesse aquela feição. Bem, você tem algum compromisso essa noite? Perguntei. Como? Perguntou Benjamin. Você tem algum compromisso? Perguntei novamente. Ah, não, só estudar, disse Benjamin. Bem, você gostaria de ir junto comigo ao cinema? Ele olhou para mim, e ele não ficou com aquela feição de tristeza. Você, está me convidando? Perguntou Benjamin sem acreditar. Sim, bem, disse eu. Você, está falando sério? Perguntou ele. Claro, disse eu. Eu. Não precisa ficar nervoso, bem, disse eu. Eu, adoraria, disse Benjamin sorrindo. Bom, disse eu. Mas, que filmes, nós iremos ver? Você pode escolher, disse eu. Ah, podemos ver Star Wars? Perguntou Benjamin. Por que não? Disse eu. Ele sorriu timidamente. Onde nós nos encontraremos? Eu perguntei. Pode ser naquela ponte? Com vista para o mar de Miami? Perguntou Benjamin. Pode, disse eu. Ah, que horas? Perguntou Benjamin. 18 horas está bom para você? Perguntei. Sim, disse ele. Então está marcado, disse eu. Ele sorriu. E continuou a me ensinar as matérias que eu estava quase sendo reprovada. Ao entardecer, já estava arrumada para sair com Benjamin. Quando de repente minha babá entrou meio que desesperada em meu quarto. Mad, Hilary e as outras animadoras estão aqui, exclamou Glória. E daí? Perguntei. Tem de sair com elas já, disse Glória. Não marquei nada com elas, disse eu. Você não pode fazer essas desfeitas, Madeline, exclamou Glória. Glória, eu já tenho um compromisso, disse eu. Não tem nada. Deixa de ser um porre, e saia com elas, disse Glória. Glória. Glória me puxou pela mão, e me levou até a porta de saída, onde estava Hilary e as outras animadoras de torcidas. Amiga, que bom que vai vir conosco para treinar, disse Hilary. Gente, eu tenho compro. A Madeline ficou exaltada ao saber que vocês vieram, disse Glória. Que ótimo, amiga, disse Hilary. Temos de ir para a escola, Mad, disse Amélia. Lá terá o ginásio à nossa espera, disse Hilary. Tá com seu uniforme, não está? Perguntou Lucy. Eu. Glória me deu uma mochila. Aqui está seu uniforme, Madeline, disse Glória. Hilary me puxou, e nós entramos no carro de Lucy. Tchau, Madeline. Divirta-se, disse Glória. Lucy ligou o carro e começou a dirigir para a escola. Às 18 horas e 25 minutos. Benjamin já esperou 25 minutos. Ele olhava o relógio, e ficava lá, esperando por alguém que não iria aparecer.
Na escola, treinávamos náuseas vezes os passos, a pirâmide e os saltos. Eu não esqueci do Benjamin, porém elas não me deixariam ir embora tão cedo. Elas resolveram dar um tempo. Todas nós sentamos na arquibancada, e pegamos nossas garrafas de água e começamos a beber. Gente, lamento, mas tenho de ir, disse eu. Ah, amiga, queríamos que ficasse, disse Hilary. Tinha um compromisso, disse eu. Nada deve ser mais importante que treinar e ficar entre amigas do peito, disse Hilary. Hilary tem razão, Mad, disse Amélia. De repente as testosteronas chegaram. E aí, garotas? Perguntou Tom. Qual é a novidade? Perguntou Gary. Estamos arrasando nos saltos e na tão difícil pirâmide, disse Hilary. Que ótimo! Ganharam o campeonato bem fácil, disse Gary. Por que a gente não vai para a balada? Perguntou Ada. Ótima ideia, disse Amélia. Vamos lá, disse Hilary. Pessoal, eu não posso ir, disse eu. Vai ser divertido, exclamou Hilary. Todos entrem em meu carro, disse Lucy. E então, me puxaram para dentro do carro de Lucy, e fomos para a balada. Sabe, não foi legal. Eu nunca fui essa tipo de adolescente ou jovem que gosta de ir em festas barulhentas, cheio de álcool, sexo e até mesmo drogas ilícitas. Todos eles encheram a cara. Adam e Tom estavam tão bêbados que talvez nem notariam que estavam quase nu dançando em cima da mesa. Ou notariam, mas sabe, homens podem expor o peitoral ou até mesmo suas genitais e não é visto com maus olhos. Mas e uma mulher? Seria chamada de prostituta, com outras palavras. Hilary, Amélia e Lucy estavam dançando, bêbadas também. Os únicos que não estavam bêbados era eu e Gary. E aí, gata? Perguntou Gary. Quer uma tequila? Não, obrigada, Gary, disse eu. Essa noite está pedindo um drink, disse Gary. Não para mim, disse eu. Vamos, Madeline. Uma dose não fará mal algum, disse Gary. Minha mãe sempre me disse, se um dia quisesse encher a cara, que fosse numa sexta à noite, e em casa. Pois se passasse mal ou fizesse algo constrangedor seria entre quatro paredes, e sem ter homens para aproveitar-se de mim, disse eu. Você acha que eu poderia fazer algo com você, gata? Perguntou Gary. Bem, há vários casos que o próprio pai abusa da filha, disse eu. Gary ficou silencioso. Eu vou embora, disse eu. Eu saí de lá, e Gary foi atrás de mim. Madeline, espera, disse Gary. Eu saí da boate, e Gary foi andando atrás de mim. Madeline, eu espero há muito tempo, disse Gary. Não me leve a mal, mas e eu com isso, disse eu. Madeline. Somos adolescentes, Gary. Não somos adultos. Já passamos da puberdade, disse Gary. Mas não somos maduros, disse eu. Gary entrou na minha frente. Eu te amo, Madeline. Eu te quero muito, disse Gary. Eu fiquei sem ação. Ele colocou sua mão em meu rosto. Você é aquela que quero estar até o resto de minha vida, disse Gary suavemente. Gary. Você me ama? Perguntou Gary. Gary, entenda. Eu gosto de você como amigo. Nada além disso, disse eu. Mad. E você, quer logo dar passos mais logo que suas pernas, disse eu. Como assim? Perguntou Gary. Você quer ir muito adiante, e isso não é o correto, disse eu. Sem problema, gata. Eu irei esperar o tempo que for para fazermos amor, disse Gary, mas quero ouvir de seus lábios se me ama. Gary, eu não posso dizer algo que queira ouvir, se não for sincero, disse eu. Ele fez uma feição tristonha. Gary, não me leve a má. Eu entendo, gata, disse Gary com um sorriso triste. Me desculpe, disse eu. Sem problemas, disse Gary. Ele foi embora, e eu fiquei meia sem graça. Quando cheguei na ponte, eram 20 horas. 2 horas depois da hora marcada. E o Benjamin não estava lá. Sabe,
Também não senti-me bem em ter feito ele esperar. Sem que não o conhecia bem, e que ele era apenas um colega, que gentilmente, e por um pedido da diretora Alice, ia me ajudar com as matérias. Eu vacilei e feio. O convidei e depois nem dei as caras. Fui para casa, sentindo-me péssima. Pelo Guelry e até mesmo o Benjamin.